Olá, meus amores, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um dia, né? E o último dia da nossa semana. Afinal, hoje é sexta-feira. E para a aula de hoje, né, Tia Mica preparou a aula de filosofia. E na aula de filosofia de hoje, vocês vão ouvir uma fábula, né? A fábula é uma história que no final ela sempre tem uma moral. Ou seja, é uma historinha que os animais, né? É uma historinha contada por animais. Os animais, eles são falantes, né? E no final sempre deixa um ensinamento através da moral. A fábula que Tia Mica vai contar hoje é a fábula da formiga e o tamanduá. A formiga e o tamanduá. Consideravelmente, a formiga, ela vive em bando, né? Ou seja, sempre a gente vê uma reunião de formigas, muitas formigas. É difícil a gente ver uma formiga sozinha. E o tamanduá, ele é um animal solitário, ou seja, ele não vive em bando. Sempre a gente vê o tamanduá na floresta, apenas um ou outro, né? Mas ele não vive em bando. E comparando os tamanhos dos animais, né? A formiga e o tamanduá, né? Há uma grande diferença entre eles. A formiga é um animal pequeno, né? Um animal fraco, indefeso. Enquanto o tamanduá é um animal grande, forte, né? Então, raramente, se a gente imaginar uma guerra entre o tamanduá e as formigas, a gente já vai imaginar que quem é que vai ganhar? O tamanduá, né? Por ele ser mais forte, maior, né? É o tamanduá que vai ganhar. Tia Mica vai iniciar a fábula para vocês e no final vocês vão ter uma grande surpresa. Em uma floresta havia vários formigueiros e havia um tamanduá rondando aquela região. Todos os dias, ao amanhecer, as formigas saíam em bando, né, para procurar alimentos. E no caminho sempre encontrava aquele tamanduá. Tamanduá este que ia e pegava as formigas, comia as formigas. E o grupo de formigas, né, sempre saía perdendo daquele tamanduá. Teve um dia que uma formiguinha muito revoltada disse: "Nós somos tantas, a gente só anda em bando. E por que a gente não consegue deter o tamanduá? Nós somos fracas, indefesas, inúteis. E aquele tamanduá é tão grande, tão forte, a gente nunca vai conseguir derrotá-lo." Ouvindo isso, uma formiguinha disse: "Posso falar?" E aí, todo formigueiro olhou para essa formiguinha e ouviu atentamente. A formiguinha disse: "A gente pode sim ganhar do tamanduá. Basta a gente trabalhar em bando. Não estamos fazendo isso. Ao invés de trabalhar em bando, o que a gente está fazendo? Cada uma está trabalhando de uma maneira individual. Cada uma, quando o tamanduá se aproxima, cada uma tenta se defender da maneira que pode." E aí, todo formigueiro ficou olhando atentamente o que a formiguinha estava dizendo. E aí, ela continuou a falar: "O que a gente tem que fazer para derrotar
O tamanduá é trabalhar em bando. Devemos unir as nossas forças. Unindo as nossas forças, a gente vai conseguir derrotar o tamanduá. E aí todo formigueiro começou a rir daquela formiguinha e achar que ela estava louca. E a rainha, muito sábia, deu razão àquela formiguinha e disse: nós vamos utilizar a nossa força, a nossa união e o nosso bando para derrotar o tamanduá. E nós vamos conseguir. Depois que a rainha falou isso, todos ficaram pensando em uma maneira para derrotar o tamanduá. E o dia amanheceu naquela floresta e todas as formiguinhas saíram, ficaram só olhando o tamanduá chegar. O tamanduá chegou e ficou aguardando as formiguinhas saírem do formigueiro. Mas só que as formiguinhas tinham uma surpresa para o tamanduá. Ao sair do formigueiro, as formiguinhas calmamente, em bando, observaram o tamanduá se aproximando. Quando o tamanduá se aproximou para atacar as formiguinhas, aconteceu o contrário. O tamanduá que foi atacado. As formiguinhas, todas elas se uniram e derrotaram o tamanduá. Todas elas entraram por baixo do tamanduá, levantaram o tamanduá e jogaram o tamanduá bem longe daquelas formiguinhas, bem longe do formigueiro. E começaram a picar o tamanduá. E o tamanduá, muito irritado, saiu correndo. E aí as formiguinhas, ganharam aquela luta graças ao quê? A força, a união daquelas formiguinhas. E o tamanduá saiu dizendo a todos os tamanduás que encontrava que nunca mais se aproximasse daquele formigueiro, porque as formiguinhas de lá eram muito perigosas. E aí, meus coleguinhas, o que vocês aprenderam dessa fábula que tia Mica acabou de contar para vocês? A moral da fábula é: a união faz a força. Então, aquelas formiguinhas, elas podiam nem ser tão fortes, apenas uma, trabalhando de forma individual. Mas ao unir a força delas, elas se tornaram um bando que jamais o tamanduá poderia derrotar. Então, a moral é: a união faz a força. Espero que vocês tenham entendido a historinha e agora vamos para a atividade.